filho. E Sara escutava atrás da porta que estava atrás dele. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesmo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo o meu senhor já velho? E disse-lhe o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isto, porque riste. E levantaram-se aqueles homens que dali olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e serei bendita todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele te ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, para te guardar o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Amém, Jesus? A palavra do Senhor aqui fala, que Abraão já foi ser pai, já com 100 anos. Então, Abraão esperou 100 anos para ser pai. E Isaac se casou aos 40 anos, esperou 40 anos para se casar. E aos 60 anos foi que Isaac se tornou pai. Então, depois, Abraão esperou mais 160 anos para ser avô. E ele morreu com 175 anos. Então ele já conseguiu viver 15 anos com os seus netos. E daí por diante, de geração em geração, como o Senhor disse a Abraão, que da casa dele faria justiça e ele seria uma grande nação. Penso eu, até hoje nós falamos, de Abraão, e também naqueles tempos, como de nação em nação, de geração em geração, as pessoas falavam, como foi o Abraão na terra, um homem temente a Deus e um pai da fé. Que hoje nós possamos, os pais, creio, que possam ensinar os seus filhos a andar no caminho certo, para que daqui a um dia, aqueles que hoje é criança, que um dia possam ter os filhos, possam dizer: o meu avô foi assim, o meu pai também andou nos caminhos do Senhor, me ensinou hoje o que eu sou. Se eu sou um grande homem de Deus, se eu sigo esses caminhos, é porque eu imitei o meu avô e imitei o meu pai. E que o Senhor possa abençoar todos os pais aqui da igreja e os de fora também. E também aqueles que são órfãos, eu quero dizer para vocês que ninguém é órfão. Nós somos órfãos de pai biológico, Mas lá em Salmo 68:5 diz, que nós não somos órfãos, porque o Senhor, Ele guarda os órfãos, Ele cuida. Então que cada um que se sinta órfão de vocês não é, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, Pai Celestial, que nos guarda, nos cuida e nos ensina a cada caminho. Agora nós podemos levantar para orar, agradecer esse culto, que hoje é dedicado aos pais, ao Pai maior, que é o Pai Celeste, e aos pais aqui da terra, que o Senhor nos concedeu. Amém? Amém. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, por mais um momento de estarmos aqui na Tua casa. Que o Senhor possa nos guardar, nos ensinar, que a Tua palavra aqui hoje pregada seja edificada a cada coração, e que nós possamos sair daqui mais fortificados, e que nós possamos dizer um dia: bendita a nação onde o Abraão, cujo Deus escolheu para ser gerações, e que nós somos aqui hoje pais, e que nós possamos educar os nossos filhos no Teu caminho, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela provisão. Obrigado por cada vida aqui presente. Que o Senhor guarda, que o Senhor cuida, Pai amado. E que esse culto, Senhor, seja para Ti, não para homens, mas para Ti, porque Tu é o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. De geração em geração, Tu é eterno. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Ouça as nossas palavras, as nossas orações, as nossas intercessões. E aqueles, Senhor, que não puderam vir, o Senhor sabe, mas que o Santo do Espírito Santo possa ir lá a cada um e guardar, Senhor. E que o Senhor abençoe aqui hoje ricamente cada
Senhor, e os louvores sejam para a honra e glória do teu nome, porque tu é o nosso Pai maior. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Tudo está preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que nos chega. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois. Encontro um coração disposto a queimar hoje, e todos os versos e canções que eu poderia cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E todos os versos e canções quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro
Não há Deus melhor. Não há Deus. Como nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior.
do que eu conheço. Seu nome eu amo seu nome. Meu nome mais lindo que eu conheço. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo na porta. O carpinteiro batendo na porta. Esse é o som. Eu abro a porta. Todo direito eu abro a porta. Todo direito eu abro a porta. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o teu amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o desejado, chama o como eu amo o seu nome, Senhor. Como eu amo o seu nome. Tem o nome mais lindo que eu conheço. Seu nome, Jesus. E rumo ao leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E rumo ao leão, que a terra estremeça diante da majestade de Santo é o Senhor, cantamos Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê, faz brilhar o teu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas
continuar, Senhor, nos dê, Senhor, coragem, Pai, todos os dias, Senhor, que a cada manhã, Senhor, as tuas forças, Senhor, se renovam, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos ser, Senhor, verdadeiramente, Pai, testemunho, Senhor, vivo, Pai, onde nós estivermos, Pai, onde nós pisarmos, Senhor, que nós venhamos ser conhecidos, Senhor, como verdadeiros adoradores, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos ser sal, Senhor, nessa terra, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos fazer a diferença, Deus. Oh, Pai, que no nosso emprego, Senhor, as pessoas venham ter liberdade, Senhor, de nos procurar, Senhor, para levar uma passagem, Senhor, para levar, Senhor, um louvor, Senhor, uma mensagem, Pai, de vida, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por este momento de adoração, Deus. Oh, Senhor, muitas vezes a gente fica desejando, Pai, um tecladista, um baixista, um guitarrista, mas às vezes nós precisamos, Senhor, da tua presença em nosso meio, Senhor. Oh, Pai, que falte tudo, Senhor, neste tempo, Pai, menos a tua presença, Senhor. Não nos deixe aqui, Senhor, sem sentir a tua presença, Pai. Nada adiantaria, Pai, estarmos aqui, Senhor, sem a tua presença, Pai. Tu és o mais importante dessa noite, Senhor. Oh, Senhor, não nos deixa, Senhor, sem a tua presença no nosso meio, Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por este momento de adoração, Senhor. Continue falando conosco, Pai. Receba, Pai, esses louvores, Senhor, com cheiro suave, Pai, com cheiro agradável do teu trono, Pai. Que todo eu, Senhor, que todo orgulho, Pai, caia por dentro, Senhor. Que o teu nome venha a ser, Pai, engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É um momento de agradecimento, meus irmãos. A primeira coisa que nós devemos agradecer é nós estar aqui na casa do Senhor. Momento de agradecer pelas bondades que o Senhor tem feito em nossas vidas, dia por dia. Nós temos chegado até aqui, meus irmãos. Agradeço muito a Deus pelos livramentos, pelo seu milagre. Amém, meus irmãos? Amém. Fala de ofertas, de dízimo, para que a casa sua haja mantimento, para que existe um princípio bíblico, a palavra de Deus fala, é Marcos 3:10, trazer pelo dízimo na minha casa, para a minha dimensão. Ele está falando isso numa vida de tesouro para o céu. É pelo terminar que as bênçãos de Deus, é pela nossa dedicação, pela nossa fidelidade, é que Deus nos contribui. A fidelidade é o princípio das bênçãos. A bênção está no nome de Deus, aquele que fez o homem, o primeiro homem. Está sob a cobertura do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Onde está o poder de Deus, onde está a mão de Deus estendida a cada um que se entrega a sua vida a Ele. Peço que os irmãos vivem em 1 Reis 17.
10 até o 14, mas entender a fidelidade de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus fala assim, 17:10. Então ele levantou e foi a Sarai, chegando às portas da cidade, disse que estava uma mulher viúva, apanhando lenha, e ela chamou e disse: trazei-me despote numa vasilha um pouco de águas e que beba. Indo ela buscar e chamou e disse: trazeis-me agora também um bocado de pão na sua mão. O 12. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vem aqui, apanhe 2 cavalos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Essa primeira interrogação, meus irmãos, essa tortura, ela estava sem esperança de vida. Mas só que ela tinha. Mas o 13, Elisa disse: não temas, vai e fazemos conforme a tua palavra. Fazei isso primeiro para mim, um bolo pequeno, trazeis para fora, depois para ti, para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: Israel, a farinha da panela não se acaba, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, meus irmãos? Lá no 16 fala que da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. Por que, meus irmãos? Por causa da dedicação. É o último que ela tinha. Ela confiou no Senhor. Estraga as nossas vidas dia por dia, meus irmãos. Ela deve confiar no Senhor, que diz sabedoria, inteligência e saúde para a nossa prosperidade das nossas mãos. Quando nós dizemos ao Senhor, nós estamos dando um pouco de suor ao nosso esforço, e Ele sagrado, para que no coração voltar para Ele, é pelo amor, não pela obrigação, não, é pelo amor, porque Deus amou nós inteiro, por isso nós estamos aqui. Ele nos resgatou das trevas e está nos transformando dia por dia, para o seu palavra, renovar dia por dia, porque o que nós vê é isso, mas o que tem para a nossa vida é eterna, não é invisível. Isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou falando que isso é o ponto mais importante das nossas vidas, porque esse não vai ser tirado. O tempo de Deus na nossa vida, não vai ser tirado. Esse é eternamente. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Amém, irmão? Está com a oportunidade. Santo
forma de agradecimento ao Senhor. Pai, aceita o teu nome, Deus. Traz prosperidade, Deus, para essas famílias, Deus. Dê saúde, Deus. Dê crescimento, Deus. Da vida prosperidade, da vida espiritual, Deus. Oh, meu Deus, cumpra a nossa necessidade, preenche o nosso interior, Deus, da tua sabedoria, Deus. Nós queremos receber do Senhor mais porção, Deus, nossa vida seja renovada dia por dia, Deus, cada porção por dia, Deus, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e a paz a toda a igreja, amém? Que bom estarmos reunidos, mais um domingo, mais um dia. E eu recebi várias felicitações aqui hoje. Os irmãos podem se assentar já, irmão de mundo, dos dias dos pais, né? E eu também quero parabenizar cada pai que está aqui presente, os ausentes também, né? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E hoje eu postei lá no grupo alguma coisa, né? Como que é bom ter um pai dentro de um lar que serve o Senhor. Porque esse dá segurança para a sua família. Não é verdade? Ter um pai dentro do lar que serve ao Senhor, ele traz segurança para a família. Mas amém. Adoramos o Senhor. Hoje nós estamos num grupo reduzido também. E quarta-feira os cultos continuam, quero dar esse aviso aqui. Irmã Elisângela, eu realmente botei as aulas, né? Não vou poder estar presente às quartas-feiras, mas um dia vai acontecer. A gente vai terminar aquela administração. A gente vai falar sobre como vencer o mundo, né? Precisamos falar sobre isso. Então, quarta-feira os cultos. Segunda e sexta, às 19 horas, as irmãs estão orando aqui, os irmãos juntos, né? Eu tenho acompanhado pelo grupo, tenho visto vocês reunidos, e eu sei que isso tem sustentado a igreja. Não é coisas diferentes que sustentam a igreja, não é o financeiro, é as orações dos irmãos. Quem puder vir, né? É bom estar junto, orando, buscando a presença do Senhor. Hoje a responsabilidade é minha de trazer uma palavra, e ainda dentro do tema, né, nós estamos falando sobre encontros. Acho que logo termina esse tema também, que os irmãos estão alcançando, mas é tantos encontros na Bíblia, né? Tantos encontros. E hoje eu estou aqui para trazer mais uma dessas palavras. Eu vou começar pela introdução. Você já pode pegar a sua Bíblia aí, já abre lá em Atos. A Bíblia abre lá no livro de Atos. Já nós vamos ler alguns versos. Mas antes de ler os versos, eu quero trazer aqui para vocês uma introdução ao tema. Um dia eu me apaixonei pelo título de um livro. Pode isso? Uma pessoa se apaixonar pelo título de um livro? Esse livro foi escrito por um homem chamado John Owen. John Owen. Ele era um desses grandes do cristianismo, né? E eu não me lembro de ter lido uma página desse livro sequer. Mas o título do livro, ele me levou ao entendimento do tema central. Só o título do livro eu pude compreender o que estava em questão, qual era a proposta do autor. E o título desse livro era A Morte da Morte na Morte de Cristo. Não é bonito? A morte
da morte na morte de Cristo. Joe Owen. E eu guardei isso para mim porque essa palavra, ela me trouxe um entendimento do que o autor queria dizer, que não havia mais morte, a morte morreu, porque Cristo havia morrido e nos dado vida, né? E eu quero imitar esse título hoje para o título que eu trago para a mensagem desta noite. Estou imitando, não é o mesmo título, mas na expectativa de que vocês também compreendam o tema central da minha mensagem através do título que eu vou trazer. Então, assim como aquela mensagem, aquele título do livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo, me trouxe um entendimento do que aquele autor queria dizer, eu estou intitulando a minha mensagem de hoje com um nome parecido, para que você também compreenda o que eu vou querer dizer, o que a mensagem vai tentar trazer para a igreja. Amém? Amém. E o título é O Encontro de Verdade com a Verdade para a Verdade. Um encontro de verdade com a verdade para a verdade. E nós vamos ler lá em Atos, capítulo de número 9. Amém. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos ler e vamos orar. Levanta seu pé no seu lugar. Você que fica de pé, você que pôde ficar em pé, você que está sem criança no colo, levanta aí seu pé. Dá uma esticada aí no seu pé. Show! Passividade, show, indiferença. Estou aqui, alegre, feliz na presença do Senhor, acordado, vivo, em nome de Jesus, aleluia. A palavra do Senhor nos fala assim, em Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Estavam respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Dizemos Pai, falamos Pai em oração, porque o Senhor é nosso Pai. O Senhor é quem tem nos amado primeiro, o Senhor é quem tem nos sustentado, nos amparado. E mais uma vez, Deus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha abrir o nosso entendimento, que essa palavra seja vida, que essa palavra seja alimento, Senhor, para os nossos corações, que possa ser um combustível, Deus, para que nós possamos caminhar um pouco mais, ó Deus. Seja mesmo, ó Deus, ânimo, seja mesmo, Senhor, algo que vem nutrir as nossas vidas, para andarmos, Senhor, na tua direção, segundo a tua vontade. Por isso, Deus, abre o nosso entendimento, toca, Senhor, os nossos corações, tira do nosso meio toda a passividade, tira do nosso meio, Senhor, toda a indiferença espiritual, Pai. Que o teu Espírito toque os corações nesta noite, Senhor, e que as nossas bocas, como trombetas, Senhor, possam te adorar, te louvar e te bendizer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Podeis aceitar. Que coisa linda. Um encontro de verdade com a verdade e para a verdade. Pode sentar, senhor. Fique à vontade, viu?
verdade? Essa é uma fala filosófica. Se você procurar saber o que é verdade, você vai ficar doido. Porque a filosofia vai falar que a verdade tem muito a ver com a cognição, tem a ver com aquilo que você conhece. Você só consegue enxergar o que você conhece. O que você não conhece, você não enxerga, para você não é a verdade. Enfim, vai fazer uma bagunça tão grande. E não é dessa verdade que eu quero falar. Eu estou falando de uma outra verdade. Que um dia Pilatos teve a oportunidade de fazer a pergunta, uma pergunta que seria tão bom ouvir a resposta dela, mas Pilatos ignorou aquele que ele queria, aquele que ele estava perguntando. Ele ignorou e não quis ouvir a resposta. Ele perguntou, mas não quis ouvir a resposta. Quando Pilatos teve um encontro com Jesus, que ele foi julgar Jesus, e ele pergunta para Jesus, por assim: tu és rei? Tu és rei? Porque estão dizendo que você é rei, estão dizendo que você é o filho de Deus, tu és rei? E aí Jesus respondeu: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí é o momento que Pilatos olha para ele com desdém e fala assim: o que é verdade? E antes de Jesus responder, ele vira para o povo e vai falar com o povo: e agora? Vocês querem que eu solte esse? Quer que eu solte o Barrabás? E ele não deu a oportunidade para Jesus responder o que era a verdade. Ele desdenhou de Jesus como assim: você não sabe filosoficamente o que é verdade. Você não sabe nos dizer com profundidade que é verdade. Você vem falar de verdade. Mas a Bíblia, na Bíblia, nos Evangelhos, o próprio Cristo fala para a gente, responde para nós a pergunta do que é verdade. Porque um dia Jesus falou: eu sou, lá em João capítulo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí fica mais claro para a gente saber o que é verdade. E o mesmo Jesus também fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Logo, não é a verdade filosófica que nos liberta, é a palavra de Deus, é o conhecimento de Cristo que nos liberta. Então, fica mais claro de entender de que verdade que nós estamos falando hoje. A verdade que nós falamos é Cristo. A verdade que nós falamos é o que Ele representa. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Libertador, e que Ele requereu para Ele mesmo ser Ele a verdade. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o Filho de Deus, Ele é a verdade que veio ao mundo para nos trazer salvação. E hoje eu gostaria de falar para você: Jesus veio salvar ou tornar a salvação possível? Ele veio salvar, Ele não veio tornar a salvação possível. Ele veio resgatar o povo de Deus, Ele veio buscar o povo de Deus. E por isso nós falamos: Cristo é a verdade. E sabendo quem é a verdade, eu queria falar de um encontro de verdade com essa verdade. Porque nós estamos falando de encontros na palavra de Deus, e não era possível a gente falar desse tema e não falar deste encontro que houve entre Paulo e Cristo Jesus lá em Atos 9. E essa história começa no apedrejamento de Estevão. Estevão era um convertido de Jesus, e quando ele estava falando de Jesus em meio aos judeus, apresentou-se algumas testemunhas, e Estevão anunciou o Evangelho desde Abraão até o nascimento de Jesus, falando de Jesus, e resolveram que
iriam apedrejá-lo. E a Bíblia vai nos contar que no momento do apedrejamento, as testemunhas colocaram as suas vestes junto de um jovem chamado Saulo. E ali apedrejaram Estevão até a morte. E esse jovem, o Saulo, ele achou que aquilo era tão correto, tão de Deus, tão bom, que ele vai para o sumo sacerdote e ele fala: olha, eu quero carta, autorização, para que eu possa ir lá em Damasco e prender homens e mulheres que estão dentro desta seita. Homens e mulheres que proclamam esse Jesus. E assim foi feito. Entregaram para Paulo uma carta e Paulo saiu a caminho de Damasco, uma cidade, para prender os cristãos, para levar os cristãos que tinham naquela cidade de Damasco presos até Jerusalém, para que fossem julgados e possivelmente mortos também. E quando Paulo está indo no meio do caminho, em Damasco, eis que surge o maior encontro da vida de Paulo. A Bíblia nos conta que num certo momento aparece um clarão, aquele jovem cai no cavalo, aquela luz cega os olhos dele, e uma voz que vem do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito interessante que: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus fala: dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. O que é aguilhão, igreja? Aguilhão era uma vara que tinha uma ponta de ferro na ponta, um espeto na ponta, que espetava os bois, para que o boi fosse obediente, andasse para o caminho que queria. E Jesus falou para Paulo: dura coisa para você recalcitrar contra os meus aguilhões, resistir os meus aguilhões, Paulo. Você vai andar nos caminhos que eu tenho escolhido para você. E Paulo fala: Senhor, o que queres que eu te faça? Estou te contando a história, já a gente vai. O que queres que eu te faça, Senhor? E Jesus orienta ele e fala: olha, você vai lá para Damasco, e lá na cidade de Damasco você vai ser orientado o que você vai fazer. E Paulo continua a sua viagem, vai até aquela cidade, e ele entra naquela cidade, e Deus aparece em visão para um discípulo chamado Ananias. E Deus fala assim: Ananias, vai lá na rua direita, que lá naquela casa está lá Saulo, e ele está cego, e você vai impor a mão sobre ele e vai orar para que ele recobre a sua visão, porque ele vai ser um vaso muito usado na minha mão. E Ananias fala: Senhor, esse homem tem autorização para prender e para matar, só me manda eu lá para orar por ele. E Jesus fala: vai, que esse será um instrumento de muito valor nas minhas mãos, para anunciar o Evangelho aos judeus e aos gentios. Irmãos, você já imaginou que coisa interessante? Ananias é discípulo do Senhor. Ananias, ele serve o Senhor em Damasco. Ananias, ele corre risco de vida para anunciar o Evangelho, para falar da verdade que é Cristo. E aí Deus fala para ele orar para um homem que está perseguido, pôr a mão sobre ele, porque aquele homem vai ser um vaso valoroso, aquele homem vai ser levantado por ele, aquele homem vai pregar para reis, aquele homem vai pregar para gentil, aquele homem vai pregar para judeus. Você já pensou se gerasse ciúmes em Ananias? Fala: Senhor, há tanto tempo eu te sirvo, como o filho mais velho lá da história, da parábola do filho pródigo, né?
Marciano, Senhor, há tanto tempo eu te sirvo com tanta obediência, e o Senhor agora vai levantar aquele assassino para fazer a tua obra? Levanta a mim. Olha os projetos do Senhor. Vocês lembram quando eu falei do barro e oleiro? Que o projetista é o oleiro, não é o barro? O Senhor projetando na vida de Paulo, e Ananias foi em obediência ao Senhor e orou por Paulo ali em Damasco, e as escamas caíram do olho dele. E a Bíblia fala que tão logo Ananias orou e falou: Paulo, eu vim orar para você, para que você recobre a sua vista e para que você seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que tão logo as escamas caíram dos olhos dele e foi batizado. Lá em 9, verso 18 vai falar: e Paulo foi batizado. E depois lá dentro, na cidade de Damasco mesmo, as pessoas ficaram confusas, porque, ora, ele veio aqui, pegou autorização para prender, para levar cativo aqueles que falavam de Jesus, e agora ele vem aqui e está falando de Jesus, está ele testemunhando, está ele falando dessa seita, que essa seita é a verdade, que essa seita é do Deus verdadeiro. Ficaram confusos e começaram a perseguir Paulo e a desejar matar Paulo. E havia guardas na porta da cidade. A cidade era cercada e tinha portões. Haviam homens nos portões. Falaram: olha que ele passar por aqui, a gente mata ele. A gente segue, não vamos matar ele da cidade, mas olha que ele passar por aqui, a gente mata ele. E por conta desse plano dos judeus em matar Paulo, o que os discípulos cristãos fizeram? A Bíblia vai nos dizer que Paulo foi descido pelo muro dentro de um cesto, por uma corda à noite, para não passar pelo portão, para driblar os guardas que estavam na porta. E Paulo saiu e foi evangelizar. O encontro de Paulo com Jesus foi tão tremendo que lá em 1 Coríntios capítulo 15, 8, Paulo está falando do Cristo ressurreto. Ele está falando assim: olha, é bem verdade que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele apareceu para os discípulos que estavam em Emaús, depois apareceu para os 11 que estavam reunidos, e depois apareceu para Tiago, e por fim ele apareceu a mim como um abortivo quando eu estava em Damasco. Paulo chama aquela experiência que Cristo aparece para ele, que ele cai do cavalo, que Jesus apareceu para ele como um abortivo. Ele estava dizendo que ele era um dos apóstolos, mas ele usou a palavra abortivo porque todos os apóstolos foram escolhidos por Jesus e eles foram sendo gerados, eles foram sendo cuidados, de maneira que aos poucos eles foram aprendendo a vontade de Jesus, que aos poucos eles foram conhecendo o reino de Deus. Jesus durante 3 anos ensinando os apóstolos, mas Paulo foi diferente, porque ele teve um encontro tão impactante com Jesus, que ele fala: a mim Cristo apareceu por último de uma forma abortiva. Essa forma abortiva é como eu nasci antes, eu fui colocado para fora de uma maneira repentina, de repente. E é isso que acontece às vezes, irmãos. Muitas vezes as pessoas estão na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Cristo está sendo gerado na vida das pessoas, mas tem uns que às vezes que conhecem a Jesus, se converte, em 6 meses está ganhando vídeo, está ganhando algo. Por quê? Porque teve um encontro de impacto com Jesus, como Paulo teve. Eu não estou falando que um é certo ou outro é errado, só estou falando desse encontro que Paulo teve com Jesus, esse encontro de verdade que Paulo teve com Jesus. Então foi um encontro de verdade com a verdade, porque Cristo é a verdade. E Paulo teve esse encontro que foi abortivo, que
que foi luz, voz. Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Deus. Foi gerado brutalmente, de maneira rápida, repentina. E ele fala que Jesus apareceu para ele como um abortivo. E esse encontro de verdade com a verdade, ele veio em favor da verdade, em favor do próprio Cristo, em favor do reino, em favor do Evangelho. Porque quando Paulo se encontra com Cristo lá em Damasco, Paulo não esfrega as mãos. Sabe o que é esfregar as mãos, irmão? Encontrei. Agora eu vou ficar famoso. Agora vocês vão ver só. Vou pregar para as nações. Paulo não esfregou as suas mãos. Paulo, ele entendeu, ele sabia por que ele havia sido comissionado por Jesus. E por conta dele saber disso, por conta dele ter tido esse encontro impactante com a verdade, de ele compreender que nada mais era importante do que aquela verdade para ele, Paulo abre mão de todas as vaidades que ele poderia sustentar, ou melhor, as vaidades que ele até mesmo sustentava. Porque Paulo, ele tinha muita coisa, ele foi criado aos pés de Gamaliel. E olha o que ele fala em Filipenses 3, versos 5, 7. Já convertido, ele só está explicando para os filipenses que ele não ia se vangloriar da carne. E ele fala assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. E essas palavras, circuncidado no 8º dia, sabe o que isso significa, igreja? Circuncidado no 8º dia, que Paulo não era um prosélito. Paulo não era alguém lá do povo de Israel que foi convertido, que foi falado para ele sobre o Deus judeu. Ele nasceu lá em Israel, e como toda criança que nascia na família de judeus, era circuncidada ao 8º dia. Era isso que ele estava dizendo: olha, vocês vão vangloriar do que vocês são, quanto mais eu nasci nessa lei, eu fui circuncidado ao 8º dia. Meus pais, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. O que era ser da tribo de Benjamim? Benjamim foi o último filho de Jacó, e ele foi o filho com a mulher que Jacó amou, não foi filho com a escrava, com a concubina. Então Paulo, quando ele encontra com Jesus, todas essas coisas que ele podia se vangloriar, que ele poderia tirar vantagem, ele abre mão de tudo isso, e ele fala: reputei tudo isso, deixei para trás tudo isso, eu dou como perda por Cristo. Lá em Coríntios 11, do verso 23 ao 29, nós vamos ver agora como Paulo abre mão de tudo que tem, porque o encontro com a verdade foi um encontro de verdade, e esse encontro de verdade com a verdade foi para o bem da própria verdade. Paulo entende isso, ele abre mão de tudo, ele sabe por que ele foi comissionado, ele sabe qual é o propósito de Deus na vida dele, e ele fala assim: são ministros de Cristo? Eu ainda mais.
em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. O que ele está falando aqui? Que por 5 vezes ele foi açoitado, chicoteado, com 40 açoites menos um. Por que era 40 menos um? Porque 40 era o limite que um homem podia suportar de açoite. Aquele era o total, 40. Ninguém podia ser açoitado mais do que 40. E ele foi açoitado 40 menos um, durante 5 vezes. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Nós vamos ler o livro de Atos, nós vamos ver Paulo naufragando com o navio. Nós vamos ver Paulo sofrendo. Nós vamos ver Paulo passando por situações terríveis. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Olha quanto perigo Paulo corria. Os judeus, que eram os patriotas dele, os concidadãos, queriam matar ele, porque ele era cristão. O gentil queria matar ele. Se estava na cidade, queria matar ele. Se estava no deserto, perigo do deserto. Se estava no mar, era naufrágio, sofrimento, açoites com vara, açoites com chicotes, perigos no mar, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns muitas vezes, frio, nudez. Além das coisas exteriores, são coisas exteriores. Isso é coisa do físico, isso é coisa da carne, isso é coisa do conforto. E Paulo foi sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas ele fala que, além das coisas exteriores, além do sofrimento da carne, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aí Paulo reclamando. Me oprime a cada dia o cuidado das igrejas. Não é um sofrimento físico, mas é uma opressão, é uma responsabilidade, é um tratar com os salvos de Cristo, é um sofrimento da alma. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não lhe abrace? E lá em Gálatas 6, verso 17, ele fala assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero falar para vocês que o encontro de Paulo com a verdade foi tão impactante, tão como ele falou, como um abortivo, que ele passou por tudo isso que nós lemos aqui, muito mais que tem, que Paulo fala a respeito. E ele fala não para se vangloriar, mas ele fala porque estão entrando falsos profetas no meio, apóstolos que estão criticando ele, e ele começa a se defender dessa maneira. E ele suportou tudo isso porque ele teve um encontro de verdade com a verdade. Em nenhum momento na palavra de Deus você vai ver Paulo falar: olha, desisto, chega, não quero mais, vou parar por aqui. E esse encontro de verdade com a verdade trouxe convicção para a vida de Paulo. Como assim convicção, pastor? Paulo estava convicto, ele sabia quem era ele sabia quem era Cristo, ele sabia o propósito do seu chamado. E é muito interessante que lá em Atos capítulo 21, Paulo está falando para os irmãos da igreja que ele ia para Jerusalém, que ele estava indo lá para Jerusalém.
os irmãos falam assim, é Lucas que está escrevendo, e ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo falou, olha, estou indo para Jerusalém. E quando eles ouviram aqui, tanto as pessoas daquele local, quanto aquelas que eram lá de Jerusalém, falaram para ele, Paulo, não faz isso, não vai para Jerusalém, vão te matar lá, querem te prender, Paulo. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, a ser amarrado, a ser levado, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Estava pronto para morrer por Cristo. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Convicto de quem era a verdade, convicto de que aquele que havia encontrado com ele no caminho de Damasco haveria de voltar. E Paulo entendia, acreditava naquela ocasião que aquilo logo iria acontecer, que estava pronto para acontecer. O encontro de verdade com a verdade trouxe convicção para aquele homem, e precisa trazer convicção para nós também, que encontramos com Cristo Jesus. E lá em Filipenses 1, no verso 20 e 21, ele fala assim, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer seja através da minha vida, quer seja através da minha morte. E hoje eu escrevi isso, eu lembrei de uma pessoa, porque Cristo pode ser engrandecido no nosso corpo. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas tem pessoas que morrem e são